paz do Senhor, bando de ímpio! Está começando mais uma Escola Demonical, um podcast onde eu, uma ex-crente, conto histórias cabulosas da Bíblia que no mínimo fariam os seus protagonistas serem presos ou cancelados. Mas como eram homens de Deus, não deu em nada. Eu sou a Sara, fui professora e levita da Casa do Senhor por 28 anos e estou aqui com a Dani, que vai representar todos os alunos dispostos a receber esse maná que vem do céu. Oi, gente, eu sou a Dani e eu não sou nada, eu sou só a pessoa que estudou numa escola católica e que fazia parte do grupo de jovens, mas pra ser sincera eu não lembro de absolutamente nada do que a gente aprendia. É isso. Essa semente foi jogada em um terreno que não era fértil. E aí, infelizmente, esse terreno não fez essa semente, fez com que essa semente não germinasse. Se levar em consideração que eu era uma pessoa que sempre fui muito bondosa, as pessoas me acham até meio otária às vezes, teoricamente germinou, vai. Isso não é suficiente pra você ir pro céu, porque você não é temente a Deus. Deus é um cara gente boa, cara. Não tenho que temer ninguém, não. A história de hoje começa em Gênesis 25 e vamos falar dele, que de fato era temente a Deus. O que deu nome à Terra Prometida, o queridinho da mamãe, mas com sérios daddy issues, o pai de 12, Jacó, que depois de muita malandragem fez um pacto com Deus, se chamou Israel e tudo que ele fez foi esquecido. Mas antes, vamos aos recadinhos. Você pode mandar as suas sugestões, elogios, desabafos, fofocas, murmurações e disse-me-disse pro e-mail escolademonical@gmail.com. Se for algum caso interessante, podemos ler no ar e responder dúvidas também no nosso Muro das Lamentações. Acabei de criar esse quadro aqui. Sigam a gente no Instagram e no TikTok, @escolademonical. Comentem, iniciem barracos, porque eu adoro. Outro dia desses, uma varoa, inclusive, entrou em contato no nosso Insta e comentou assim: misericórdia, meu Deus, como pode uma coisa dessas? E aí um seguidor respondeu: podendo. Eu amei, entendeu? Eu gosto assim, afronte. Tenho medo dos crentes descobrirem as nossas contas e derrubarem tudo? Com certeza. Mas se isso acontecer, eu vou seguir as palavras da grande varoa Flor de Lis e dar a volta por cima. Momento, dai a César. Se você gosta do nosso conteúdo e não quer terminar com Ananias e Safira, envie o seu dízimo na chave Pix escolademonical@gmail.com. Lembrando que é demonical com E de demônio e não O de domingo. O seu dízimo não precisa ser 10%, só deixa Deus usar você nesse manto e abençoe essas servas do Deus Altíssimo. Pronta pra falar de Jacó, Dani? Prontíssima, professora. Pra falar de Jacó, temos que começar com o seu pai, Isaac. Tá lembrada do Isaac? Não. Meu Deus, semana passada. Socorro, a aula de semana passada. Isaac, o que herdou a porra toda. O filho legítimo, lembrei. Isso, meu Deus do céu, tá difícil aqui, Tá hein? difícil, perdão, gente, desculpa. Eu não sou a melhor das alunas do mundo, assim. Deus vai me cobrar fortemente, porque eu não tô conseguindo. Não sou uma aluna dedicada, foi mal, gente, foi mal. Lembro de Isaac, lembrei. Ok. Com 40 anos, ele se casou com sua prima, claro, Rebeca. Inclusive, foi Abraão que mandou um escravo buscar essa prima, digo noiva, na terra onde a família dele morava, onde a família de Abraão morava. Essa mania de rico casar entre si é bem antiga, como vocês podem ver. Enfim, a prima Rebeca era estéril, claro, porque como é que Deus vai fazer a obra dele, né? Tem que ser estéril, ora essa. Mas, pelo menos dessa vez, nenhum animalzinho precisou ser partido ao meio, ou qualquer pacto santo precisou ser feito em meio a muito sangue pro milagre acontecer. Só precisou de algumas orações de Isaac durante 20 anos e aí a moça engravidou e é nóis. Ou seja, foi pai aos 60. Isso. Tá certo. Isso. Só melhor. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre a idade da Rebeca, só que Isaac tinha 60. A Rebeca devia ter mais ou menos uns 36 anos.
Por quê? Porque normalmente as mulheres naquela época se casavam com 14, 16 anos, era a idade das mulheres se casarem. A gravidez foi conturbada, ela resolveu perguntar a Deus o que estava acontecendo naquela gravidez. E veja só o milagre, Deus respondeu ela. Não precisou de nenhum ritual. Nenhum anjo? Nenhum, não mandou nenhum anjo correio. Foi pessoalmente conversar com ela. Ele provavelmente na cabeça dela, né? Ele não ia se sujar dessa maneira indo presencialmente. Entendi. Ele deve ter na cabeça dela, falou, e ela falou, foi Deus. E aí o soberano falou com uma mulher. Vamos aplaudir esse momento? Aplausos. O soberano desceu do seu trono pra falar com uma mulher. Imagina. Depois disso, ele deve ter tomado uns 5 banhos. E aí ele disse que ela estava grávida de gêmeos. E que eles formariam uma grande nação, lutariam entre si, um povo seria mais forte que o outro, o mais velho serviria o mais novo, enfim, inovador, sabe? Inovação. Por que o mais velho ia servir o mais novo? Não entendi. Porque Deus gosta desse tipo de inovação. Mas que inovação tem? O quê? Ismael era o mais velho, Isaac o mais novo. E aí Ismael... Por que meus irmãos não servem a mim? Eu, hein? Porque Deus não fez essa promessa pra sua família. Oxi. Entendeu? Tô esperando o meu momento chegar. Mas seu pai não é um homem de Deus? Se seu pai fosse um homem de Deus, talvez... Meu pai é um homem de Deus, tá? Para. Chegou o dia do parto. Nasceu o primeiro, ruivo e peludo. Por isso chamaram ele de Esaú, que significa homem cheio de pelo. Homem. Como assim? Nasceu o quê? Nasceu um gorila? Um filhote de gorila dentro do cara? Isso. Tem bebê que nasce peludo. Mas é que esse deve ter nascido ainda mais peludo, entendeu? Ele deve ter nascido um primo It ali. Era filho do Tony Ramos. Tipo isso. Exatamente, bem peludão. Só que logo em seguida, segurando no calcanhar dele, veio o irmão, que por essa peripécia que desafia todas as leis da física do parto, se chamou Jacó. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui que não faz o menor sentido Jacó ter nascido segurando no calcanhar de Esaú. É impossível, literalmente, tá? Não tem como. Ainda mais porque Jacó e Esaú eram gêmeos fraternos. Eles não estavam na mesma placenta. Então, eles não eram idênticos. Não, eles não eram gêmeos idênticos. Tanto que Jacó era peladinho. Entendeu? E ele não era ruivo. Jacó não era ruivo. Então, eles eram gêmeos de placentas diferentes. Não tem como um tá segurando o outro. Não dá. Enfim, ele nasceu, chamou Jacó. Tem vários significados o nome Jacó. Um deles é suplantador, que na minha época, suplantador era sinônimo de usurpador, enganador, o famigerado estelionatário, que dá um pequeno spoiler do que Jacó vai fazer lá na frente. Só que hoje em dia significa só aquele que veio do calcanhar. É isso, essa é a imutável palavra de Deus. É imutável, porém depende. Os moleques cresceram, Esaú se tornou um perito em caça, coisa que era muito importante naquela época, e Jacó era um cara mais simples, ele era mais minimalista, gostava de viver do pouco, das coisas que a natureza dá. Por isso ele passava o dia inteiro nas tendas mesmo, conversando com mamãe, passando um cafezinho, fazendo umas fofocas. Provavelmente ele sabia fazer crochê, essas coisinhas assim. Tem até algumas descrições dele tocando um violãozinho, assim, sabe? Tocando uma harpa, na verdade não existia violão naquela época. Ele era um cara de boa, um cara da paz. E aí um belo dia Esaú tinha voltado do trabalho no campo, estava exausto e pediu pro irmão fazer uma comida pra ele. Porque afinal de contas, quando você trabalha muito, você fica com fome. Seu corpo precisa repor as energias. Lembrando mais uma coisinha. Como Esaú era um homem da caça, ele era o preferido de Isaac. E Isaac não disfarçava isso. Ele tinha um filho preferido, que era Esaú. Até porque também ele nasceu primeiro. Primogênito é um negócio muito importante. Mas Deus não tinha falado que Esaú ia ter que servir o Jacó? Mas Deus teve essa conversa com Rebeca. Foi com Rebeca, é verdade. Não foi com Isaac. Mas Rebeca e Isaac não conversam, é isso? Não. Não existia diálogo naquela época, né? Não. Naquela época eles nem dormiam na mesma cama. Acho que hoje em dia também, né? Casal hétero é foda. Quando não conversa. Lá vem ela, lá vem. Brincadeira. Tudo bem, só viado ouve a gente. Mentira! Que isso? Parou! Ora!
Enfim, Esaú era o preferido de Isaac e Jacó era o preferido de Rebeca, da babãe. Ele era o preferido da babãe, tá? Certo. Então, Afinal de Jacó... contas, ficava lá, né? De tititi com a mamãe o dia inteiro. Exatamente. Ficar de tititi com a mamãe é fundamental pra te tornar a preferida. Sempre. Sempre. Com a mamãe, com a vovó, com a titia. Fique de tititi. Isso vai te tornar o preferido. Enfim, então Jacó já sabia que como Isaac tinha um preferido, na hora que chegasse lá, na hora da divisão de bens, ele ia sair prejudicado. Então Jacó, malandrão que era, aproveitou essa oportunidade e falou pro irmão dele: me vende a sua primogenitura que eu faço a comida pra você. E aí, Esaú, que estava morrendo de fome, entendeu? A glicose já estava baixa, ele já estava quase desmaiando, sabe? Tá vendo o teto preto, virou pra ele e falou: tá maluco? Eu tô aqui morrendo e você vem falar de primogenitura? Mas Jacó insistiu, bateu na tecla: me vende a sua primogenitura. Esaú falou, já com o teto preto, falou: tá bom, tanto faz, pega aqui, me dá, eu, hein? E aí, ele vendeu a primogenitura e o Jacó fez o rango pro irmão. E Deus, na dele, calado vence. Não falou nada. Anos se passaram, Esaú se casou com 2 mulheres que os pais não concordavam, porque elas moravam ali na mesma cidade que eles e os pais não queriam. Isaac ficou velho, cego, e aí ele resolveu chamar o seu filho preferido, no caso, Esaú. Avisou que estava morrendo e tinha um último pedido. Queria que o filho saísse, fizesse uma caça da hora, fizesse um guisado bem gostosão que só ele sabe fazer, que aí o papito ia dar a bênção para Esaú antes de morrer. Esaú foi, mas adivinha quem estava ouvindo a conversa toda? Fala aí, Dani, quem você acha que estava ouvindo essa conversa? Ou foi o outro filho, né? O Jacó, ou era a Rebeca? Uma das duas, dos dois aí. Dos dois fofoqueiros, afinal são os dois que ficam de tititi, né? É, eles dois que ficam lá tititi. Agora, normalmente, vamos lá, considerando todas as aulas que já tivemos até hoje e alguns conhecimentos que a gente tem aí da vida. Normalmente, quem é a víbora traiçoeira? Ah, mulher. Lógico. Obviamente, quem tava ouvindo era a Rebeca, porque a mulher é assim, cheio de malícia, cheio de astúcia, cheio de artimanhas. Rebeca, que ouviu a história toda, que tinha o seu filho preferido, que era o hippie do Jacó, foi atrás dele, em alguma ciranda, fazendo algum tipo de miçanga, e contou tudo. E ainda falou, ela mandou, ela não pediu, ela mandou. Você vai lá no nosso rebanho, pega 2 cabritos dos melhores que eu vou fazer um guisado saboroso do jeitinho que o seu pai gosta. E aí você vai lá e vai fingir que é Esaú e entregar pro seu pai, que já que ele tá cego, ele não vai perceber nada. Aí Jacó virou pra ele e falou: mas babãe, o meu irmão é todo cabeludo. Meu pai vai colocar a mão em mim e vai perceber que eu não sou ele e vai me amaldiçoar. Daí, a mamãezinha disse: relaxa, essa maldição vai cair em cima de mim. Eu sou o tanker e vou segurar esse BO aí. Aí Jacó fez tudo isso, foi lá, pegou os cabritos, fez tudo bonitinho. Tirou a pele dos cabritos, colou no braço dele e no pescoço. A mãezinha pegou a roupinha do Esaú, vestiu em Jacó pra ele ter o cheirinho de Esaú, entregou pra ela o guisado gostosão, pra ele o guisado gostosão e falou: vai, filho, faz teu nome, vai lá. Coitado do Esaú, de graça, velho. De graça, de graça. O cara se esforçou a vida inteira, de graça, coitado. Aí, beleza, ele foi lá, falou com o Isaac. Isaac achou estranho, achou muito esquisito, porque ele chegou muito rápido. Chegou pro Esaú e falou: nossa, como você foi rápido? Oxe, acabei de falar contigo. Já voltou? Falou: não, mas é porque Deus... Olha aí a blasfêmia. Deus me mandou a caça no momento em que eu saí de casa. Mandou direto pra mim. Por isso que foi rápido. Isso tá em Gênesis 27:20. E Deus, calado, vence. Isaac não se deu por convencido. Aí virou e falou: mas a voz tá diferente. Chega mais perto aqui que eu quero, né? Apalpou as mãos, sentiu cabeludo. Passou a mão ali no pescocinho. Cabeludo também. Sentiu o cheirinho. Sentiu o cheiro do Esaú e falou: nossa, que cheiro delicioso. Cheirinho no cangote, Exato. Cheirinho delicioso desse homem peludo. Exato. Tá na Bíblia isso. Passou a mão nas mãos cabeludas, cheirou o cangote cabeludo e falou: que cheiro... delicioso. E abençoou ele. Abençoou, falou: tá aqui todas as suas bênçãos. Falou aquele monte de texto, um monte de coisa, pá. Jacó saiu, falou: resolvido. Logo depois chegou Esaú, com um guisado gostosão, tadinho. Nossa, coitado, né? Nada... Coitado, velho. Chegou o Tony Ramos depois ali. O Tony Ramos real. Aí ele chegou lá, tadinho. O pai dele virou e falou: quê? Como assim? Quem é você? Ele: não, sou eu, Esaú. Aí Isaac: oxe, não é? Já veio aqui e falou: não, pelo amor de Deus, sou eu. Isaac falou: oxe, fi, já era.
E pior é isso, né? Você fala, né, filho, já era. Tipo, não. Foi tipo isso. Não já era não. Então, pera aí, que eu vou voltar atrás aqui, dá licença, só 5 minutinhos aqui que eu preciso resolver um negócio. Foi um monte de palavra que eu falei, eu falo de novo, não tem problema. Vou falar não tem problema, você é um abençoado aqui, pera aí. Mas não. Jacó, quer dizer, Isaac falou, ó, já era, já dei, e agora você vai ficar com os restos. Aí entregou pra Esaú todos os restos que ele ia entregar pra Jacó, entregou pra Esaú. Esaú ficou pistolaço, e falou, eu vou matar esse desgraçado. Rebeca entrou em ação e falou pra Jacó, filhinho de mamãe, tesouro, foge. Dá uma fugida que eu vou resolver aqui, espera a poeira baixar. E ele fugiu, deu uma escondida e Esaú indignado. Aí lembra que lá no começo eu falei que Isaac e Rebeca não gostavam das esposas de Esaú? Que Esaú se casou com 2 mulheres ali da cidade onde eles moravam e... eles não gostaram? Lembro. Pois muito que bem. Rebeca usou essa cartada para dar uma amansada na situação. Chegou para Isaac e disse que não aguentava mais aquelas noras, que só a perturbavam e que seria o fim da vida dela se Jacó também se casasse com as mulheres dali. Então ela fez esse dramalhão bem mexicano, manipulou bonito o velho e conseguiu o que ela queria. Afinal, ardilosa como toda mulher. Isaac... que aí o Isaac, né, pra variar, como todo homem da Bíblia, é um bundão do cara. Que não falou, não, você causou. Porque ele também não investigou, ele não foi procurar saber, não. Peraí. Peraí, como é que é isso? Porque... Como é que não era você? Eu abençoei quem, então? Então, como assim era Jacó? Mas peraí. Abençoei Jacó achando que era Esaú e... Que pena, esse Jacó não vai ficar com nada. Porque de repente, o que é? Ele assinou alguma coisa? Tem alguém colocando uma arma na cabeça dele, mandando ele cumprir exatamente o que ele falou? Não tinha nada, né? Não tinha nada. É que ele deu a palavra de homem. Deu uma palavra de honra. Que faz sentido, né? Afinal de contas, uma vez falado, você não pode nunca mais voltar atrás em nada. Você não pode desfalar nada. É igual o conceito de inferno. Deus não fez o inferno para seres humanos. Fez para o diabo e seus anjos. Mas, como os humanos resolveram pecar, poxa vida, vai ter que ir pra lá. Tem jeito não. Entendeu? Não tem jeito. E aí é a mesma coisa. É interessante isso, realmente. Bem colocado. Isaac, em momento nenhum, chega pra Rebeca e fala, e aí, como assim? Você me enganou, você sabe o que você fez? Você acha isso legal? Você acha bacana? Você acha que tá certão isso aí? Você acha que da hora, show? Você sabia que eu tinha um filho preferido? Ele só falou assim, puxa, fui enganado. Que pena. Ué... Ai, shit's happen. Poxa. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, fia. E aí, Isaac, depois dessa manipulação dessa mulher ardilosa, Isaac mandou chamar o filho Jacó. Jacó veio. Ele abençoou mais uma vez o seu tesourinho, no caso, o tesourinho da Rebeca, né? E enviou Jacó para a casa do seu tio, irmão de Rebeca, que tinha 2 filhas. E lá ele ia escolher uma esposa entre essas 2 filhas, que no caso eram primas dele. Tudo isso na intenção de fortalecer a linhagem. Tá bom. Então, vamos desde o início? Abraão e Sara, irmãos, tiveram Isaac. Isaac casou com a prima. Era uma prima de 2º grau, mas era uma prima. E agora, Isaac mandou seu filho Jacó se casar com uma prima. Eita, nós. Vai vir coisa boa aí, tô vendo tudo. Se você tá pensando nisso, não é isso que vai vir, não. Porque Deus faz milagres. Deus faz milagres, entendeu? Entendi. Inclusive, através do incesto, é milagre. Esaú, por sua vez, ficou muito bolado com essa história, né? Com tudo isso, voltei, agora eu te abençoei, vai se casar ali com as pessoas que eu queria desde o início. Que lindo, porque afinal de contas, agora você é meu primogênito. Esaú ficou bolado com isso e falou, Foi lá e arrumou uma 3ª mulher. Agora afrontoso. Ele afrontou e foi arrumar uma 3ª mulher. Com um tio também. O negócio é pra arrumar mulher com tio? Eu arrumo mulher com tio também, só que foi com Ismael. Eita, foi lá na Palestina arrumar uma mulher. Foi. O irmão mais velho do Isaac, que cresceu lá no deserto, do lado do poço, com a mãe dele. Já devia estar bem grande já o espaço. Tava lá até agora, bebendo água do poço. Bebendo água do poço. Só que agora com muitos filhos, que ele teve muitos filhos, Ismael. É verdade, com as pessoas que passavam, né, com sede. É de graça. Essa informação de que Esaú vai arrumar um filho, vai arrumar uma mulher com Ismael é de graça. É pra mostrar que ele é muito afrontoso, porque, né, o Isaac e Ismael tinham rivalidade. Exato. Assim, então eu vou lá arrumar uma mulher lá com
meu tio que meu pai não curte, não. Entendeu? Exato, exatamente. Isaac não queria que eu casasse com as mulheres de Canaã, porque era onde eles estavam morando, né, em Canaã. Não queria que eu casasse com as mulheres de Canaã, pois eu vou casar com 2 logo. No caminho pra cidade do tio, Jacó fez uma parada, no meio do relento mesmo, dormiu usando uma pedra como travesseiro e teve um sonho revelador. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás sentado, eu darei à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-se-á para o oriente e o ocidente, para o norte e para o sul, e etc. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e fareis lá. E ao acordar, Jacó de seu sonho disse: Realmente, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar de Betel, porém o nome da cidade era Luz. E fez Jacó um voto com o Senhor e disse: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e se me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa do meu pai, e etc e tal, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gostou? Nossa. Não entendeu nada? Não entendi nada. Ele deve ter fumado a pedra. É, exato. Jacó... Ele literalmente só teve um sonho, deitado na pedra, ele teve um sonho com uma escada e anjos subindo e descendo. Ele teve certeza que Deus estava lá. E aí esse sonho foi suficiente pra ele fazer esse pacto e dizer que ele vai entregar o dízimo de tudo que ele ganhar. Pra quem? Pra Deus. Ah, tá, mas pra quem? Porque, tipo, ele vai botar onde? No banco? Na poupança de Deus? É isso aí, momentos. Vai entregar pra Deus. Que saco, para de fazer pergunta difícil. Ele vai entregar o dízimo, ele vai entregar pra alguém, pra uma pessoa, pra alguém. Pra Deus. Ele vai entregar o dízimo. Vai jogar no chão e falar: Deus, leva. É teu. Toma. Lembrando que nessa época não existia templo, não existia nada, tá? Não existia nada. Exatamente, por isso que eu tô, tipo, vai entregar pra quem? As pessoas entregavam direto pra Deus, que saco. Deus, cara, direto pra Deus, caramba, ele ia buscar com certeza. Gente, não entregue seu dízimo pra Deus, entrega pra gente, não tem problema não. É, por favor. A gente pelo menos tem o endereço certo pra poder entregar o dízimo. Chegando finalmente na casa de titio, o tesouro... Carinho! Rei! Coração! Jacó conheceu Raquel, que era a filha mais nova e bonita do titio Labão, que é o nome do tio dele. Depois ele conheceu Leia, que era a filha mais velha. E existe um consenso entre os crentes de que Leia era feia. Só que no texto só diz que ela tinha olhos enfermos. Talvez ela fosse vesga, zarolha, tivesse um olho maior que o outro, alguma coisa assim. Mas isso foi suficiente para Jacó nem notar a existência dela e só querer a Raquel. Por isso que ele fez um acordo com o titio para trabalhar por 7 anos e como pagamento ele ganharia Raquel como esposa. Pelo menos vai trabalhar, né? Até então nem sabia o que era isso. Ele não faz ideia do que era trabalho, né? Não faz nem ideia. Nunca trabalhou, mas enfim. Mas fofocar fazia ótimo, era ótimo. Pra fofoca, pra intriga, ele tava sozinho. E aí Labão falou: claro, com certeza. É melhor se casar com quem é de casa do que alguém da rua. 7 anos. E aí foi isso. 7 anos de trabalho, casório, banquete, noite de núpcias e no dia seguinte uma bomba. Era Leia e não Raquel que estava na cama. Como assim? Ele casou, ele comeu a menina. Tava escuro. Caraca, que escuridão é essa, gente? Não tinha Mas véu. como é que você casa com a pessoa que você nem viu a cara? Ela usava um véu, essas mulheres, elas usavam Mas, um gente, véu. levanta o véu ali, dá uma olhadinha. Ah, não. Enfim, de
De alguma maneira, esse casamento foi feito sem que ele conseguisse ver quem era a esposinha dele. Depois que ele soube disso, ele foi lá tirar satisfação com o titio. Como assim? E aí Labão virou e falou, ó, o negócio é o seguinte, aqui nessa terra, a mais nova não casa antes da mais velha. Não é assim que funcionam as coisas. Pô, mas o pai teve 7 anos pra arrumar alguém pra essa mulher. Não conseguiu, porque ela era feia. Mas, gente, tem tanto homem feio por aí também. Mas aí você chegou no X da questão. O que o seu Madruga diz? Que Mulher o homem... bonita, mulher bem feita. Não. Que o homem tem que ser feio, forte e formal. A mulher que tem que ser bonita. Era só entregar lá pra Esaú, ele ia casar. Capaz, hein? É verdade. Putz, ele podia só ter mandado uma mensagem, né? Falou assim, ô, Casa com essa feia aqui. Sei que tu tá querendo casar com geral. resolve aqui o problema aqui, rapidão. Tu tá querendo casar com geral, tu casa com essa aqui. Tu já tem 3. Peraí, onde come 3, come 4. Se Mas é não. que me entende. Enfim, aí Labão falou isso e ele falou, mas olha, veja bem, tá tudo certo. Se você quer tanto Raquel, trabalha mais 7 anos pra mim. Meu Deus, 7 anos é muito tempo. Pois muito que bem, foi o que Jacó fez. Ele falou, eu vou trabalhar mais 7 anos pra me casar com esse alecrim dourado belíssimo, que é Raquel, porque ela é bonita. É importante dizer que as duas, Leia e Raquel, ganharam uma escrava de presente de casamento. A Leia ganhou Zilpa e Raquel ganhou Bila, essas duas escravas. Qualquer semelhança com algumas histórias que a gente vê aí de famílias que entregam mulheres de presente para os recém-casados não é mera coincidência. Percebam que usar humanos como mercadoria bombava muito naquela época e acontece um pouquinho hoje em dia também. A impunidade também estava em voga. Ter um monte de esposa, show, super normal, coisa de servo do Senhor. Porque Deus, em todo esse momento... calado vence. Obviamente, Leia era muito desprezada, visto que ela não era a esposa que Jacó queria desde o início e ela era feia, de acordo com a história. E Jacó nem disfarçava que ele tinha uma preferida. Eu já vi alguns filmes, séries e até desenhos que contam sobre essa história, pra crianças, inclusive, e eles sempre dão um jeito de transformar a Leia na vilã, assim como fizeram com Agar, que tentaram transformar ela numa vilã de alguma maneira, porque os crentes têm muita dificuldade de entender que os heróis deles não são essa perfeição incrível. Mas não tem nem como você defender o Jacó, uma vez que ele já roubou o lugar do irmão. Tipo, mas a mãe dele que mandou, mano, é só falar não. Você não sabe falar não? E sem contar que, teoricamente, ele é temente a Deus, né? Mas Deus tá deixando ele fazer tudo? Tudo bem que a gente tá falando de uma época que não existe os 10 mandamentos. Não existe, realmente. Mas existem coisas que é coisa de mau caráter e a gente sabe disso. Sim, então, exatamente, não tem o que fazer. O cara já é um cocô humano. Não tem muita discussão, assim. Mas, enfim, os crentes querem ficar justificando, né, as atitudes. Isso. Tipo, se transformá-las em vilãs, então justifica a atitude dele de não gostar dela e preferir a irmã dela. Porque, afinal de contas, ela é um lixo. Exatamente, então ela merece passar por essa humilhação de ter um marido que não a ame. Exato. Ela cometeu o maior dos pecados que uma mulher pode cometer. Ser feia. Esse era o maior pecado dela. Aí provavelmente faziam ela ser uma grande invejosa. Porque, veja bem, se você for analisar esse tipo de situação, você fala, mano, essa mulher se ferrou só porque ela era feia? É bizarro, é bizarro. Tipo, como assim, velho? Oxe, como assim? Tipo... Então você precisa colocar mais algumas coisas. Então, nas histórias, a Leia, ela é sempre descrita por alguma atriz, né? Que ela já faz uma cara de amargurada, uma cara de, sabe? Já vi histórias que colocaram ela como sendo meio manca, meio Quasimodo, sabe? Pra transformar ela num bagulho bem feio. Sendo que, na verdade, na Bíblia só tá escrito que ela tinha olhos enfermos. Sabe-se lá o que significa esse olho enfermo? Será que, sei lá, saía pus do olho dela o tempo inteiro? Meu Deus. Pra justificar, entendeu? Teve um filme que eu vi, inclusive, que Jacó descobre durante a noite de núpcias. Ele tá lá em cima dela, aí ele levanta o véu e percebe que ela levanta todo... Ai, meu Deus, que nojo. Gente, é um ser humano. Tipo assim, sabe? Sim. E o que é mais revoltante nessa história é isso, de que, tipo, ele pode ser do jeito que ele quiser. O homem, ele pode ser velho, ele pode ser careca, ele pode ser paralítico, pobre, analfabeto, feio, grosseiro, ter doença mental séria, que vai ter sempre mulher querendo ele. Todas as atitudes dele vão ser sempre justificáveis. Sim. E se esse homem for um bonitão e ele se casa com uma mulher considerada feia, ele é um guerreiro. Agora, uma mulher muito bonita com um cara todo problemático, aí, gente, normal, né? Tudo Sim. bem. Enfim, voltando aqui pra história, vamos lá, sair dessa tangente.
Vamos. Bom, diante do fato de que Leia não tinha beleza, que interessava Jacó, sobrou para ela o maior trunfo que uma mulher poderia ter naquela época. E isso, inclusive, está num texto bíblico. Eu vou ler ele aqui. A Dani não vai entender nada, provavelmente. Mas ele é um texto muito interessante, que narra o nascimento dos 11 filhos de Jacó. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Ou seja, tornou ela fértil. Dá umas explicaçãozinhas pra Dani entender o que eu tô lendo aqui. Não me trola. Raquel, porém, era estéril. E Leia concebeu e deu à luz ao seu filho, a quem o chamou de Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição e agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou-lhe Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, e chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou-lhe Judá, e cessou ter filhos. Esses são os primeiros filhos, e como você pode perceber, ela só estava tendo esse bando de filho para ver se consegue o amor do marido dela. Sim. Mas assim, né, ele ele não gostava dela, porém dando no couro, né? Uai, claro. Não gosto de você, mas vamos lá. Exato, é. E importante dizer que naquela época, de novo, eles não dormiam no mesmo quarto. Nem no mesmo nada, eles dormiam bem separados, cada um tinha uma tenda. Então, o que acontece? Jacó chamou ela para a tenda dele, mandou ver, nasceu um filho. Ele percebeu que, opa, essa terra é fértil. Então, ele continuou fazendo. Por isso que Leia acreditava que daquela maneira ela conseguiria o amor do marido dela, ela conseguiria atenção e etc. Beleza, entendeu? Tá. Entendi. Só que aí Leia continuou tendo filhos e Raquel não estava tendo nada. Aí temos a continuação do texto. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: porventura estou eu no lugar de Deus para que lhe impediu o fruto do seu ventre? Ou seja, Jacó, como todo homem na Bíblia, falou: eu não tenho nada a ver com isso. Oxi. Não vem me culpar, não. Afinal de contas, né? Você que não tá dando conta aí de ter filho. Você que não tá conseguindo. Não tem nada com isso, não. Não vem falar comigo, não, pô. Deu uns berros lá com ela. E assim, deu-lhe Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Meu Deus. Ou seja... Meu Deus, mas por que você vai dar? E a coitada da escrava não tá fazendo nada. Raquel chegou, pegou a escravinha dela, Bila, e falou: toma, recebe ela por mulher. Falou exatamente assim: recebe-a por mulher, para que ela dê a luz sob os meus joelhos, e que eu, deste modo, tenha filhos dela. Meu pai do céu. Raquel fez a mesma coisa que Sara. Pegou a sua escrava, entregou para Jacó, e Jacó falou: oxe, não vou negar. Um copo d'água e uma escrava não se nega a ninguém, não é verdade? E aí, Bila concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Então Raquel disse: julgou-me Deus, ouviu minha voz e me deu um filho, e o chamou de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz ao segundo filho de Jacó. E então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido. E lhe chamou Naftali. Importante isso, foi Raquel que fez essa fala com Deus. Bila não falou nada. Dane-se, Bila. Já é difícil Deus falar com mulher escrava ainda, aí tá foda, meu. Aí fica complicado, né? Poxa, fica em silêncio. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, chamou Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Jacó tá lá assim: só vem, vamos, vai. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz a um filho. E então disse Leia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz a um segundo filho a Jacó. E então disse Leia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão de feliz. E lhe deu o nome de Aser. Ora, saiu Ruben nos dias de ceifa. Ruben já era crescidinho, tá? Nos dias da ceifa do trigo. Eu conheci o Aser por Aser, mas tudo bem, acho que é só um jeito de falar o nome. Aser? É, Aser. Tudo bem, vamos falar Aser então.
Porque a Dani tem um repertório. E eu acabei de ativar um gatilho nela, aparentemente. Porque eu estou HD falando... também, eu chamo, em vez de GAD, eu chamo de HD. Mas tá É bom. HD? É. Ah, eu não sei. Na igreja a gente fala Acer e Gad, mas vamos lá. Ora, saiu Rúben nos dias de ceifa, de trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe para Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dai-me, peço, das mandrágoras do teu filho. Ao que Leia respondeu: é já pouco que me hajas tirado meu marido? Do tipo, já não basta ter tirado o marido de mim? Uhum. Queres também as mandrágoras de meu filho? E prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do seu filho. Ou seja, Raquel disse: se você me der as mandrágoras, eu deixo você dormir com meu marido. E aí... Cara, tava dando no couro loucamente, vamos lá, né? Quando, pois, Jacó veio de tarde, depois de trabalhar, né? Porque ele virou um homem trabalhador, ele tinha 1 milhão de filhos. Tinha que dar conta aí de alimentar essas bocas. Apesar de que ele tinha riquezas também, né? Ele tinha riquezas. Saiu-lhe Leia ao seu encontro e disse: você vai ter que ficar comigo, basicamente, né? Falou: hás de ter que estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E com ela deitou-se Jacó naquela noite. Jacó nem questionou, ele só, então beleza, bora. Tá vendo que é uma safadeza inacreditável aqui, né? Tá muito gostoso essa Eu suruba te aí. uso, você me usa. Então tira a minha blusa. Nossa, a gente escavou fundo. Não, entregou a idade. E aí, ele passou lá a noite com Leia, e aí ela concebeu e deu a Jacó o seu 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva ao meu marido. E chamou o filho Issacar. Isso significa o quê? Que Deus achou super bacana, e aí por isso Deus foi lá e deu um filho para ela, como presente por ter feito essa bondade de dar uma mulher. E concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um 6º filho e disse: Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. E depois deu à luz a uma filha e deu-lhe o nome de Diná. E não falou nada porque que merda, menina. Não, menina nada a ver, né? Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, veja só. Olha só. De modo que ela concebeu e deu à luz a um filho e Ao disse... preferido. A Dani entregando spoiler. E disse: tirou-me Deus o opróbrio. E lhe chamou Joseph. José, dizendo: acrescente-lhe, Senhor, ainda outro filho. Ou seja, ela aproveitou para pedir para Deus. Ela queria mais um ainda. Pô. Que aí veio o Benjamin, não é isso? Na moral, me dá um aí. Mas Benjamin é lá na frente, e depois que ela tem Benjamin, ela morre. Chega de filho. Ela só teve 2. Não, mas chega de filho, tanto filho aí. Enfim, essa é a filharada toda que Jacó tem. Essa é a mulherada. Uma generalizada. Eu não queria usar palavrão aqui, mas é difícil não usar putaria. Porque vocês entendem? Foi louco. Foi um dedo no gritaria, foi isso que foi. Sabe, eu acho que é redundância ter que repetir nesse momento que nenhuma dessas escravas foram perguntadas sobre o que estava sendo feito com elas. Se elas queriam dormir com Jacó, se elas achavam uma boa ideia, se elas achavam que... Nada. As donas só entregaram e falaram: tem filho aí, vamos lá, e é isso. Então, assim, mesmo que o texto não diga que rolou estupro, podemos concordar aqui que era um estupro? Podemos, capitão! Porque, né, complicado. E estavam repetindo a mesma história que aconteceu lá atrás, sabe? Então, eu não sei em que momento que dá pra você considerar a Raquel um anjo de candura. Afinal de contas, foi ela que começou essa palhaçada. Muita gente gosta de confundir as histórias, principalmente quando elas querem demonizar essas mulheres, tanto Leia quanto Agar, e falam que, porque elas eram malvadas, e aí querem transformar o Jacó num coitadinho, ele não sabia o que estava acontecendo. Claro que não, ele nem percebeu com quem ele dormiu primeiro. É óbvio que ele não ia saber com quem ele tava dormindo depois. Ele nem percebeu, é verdade. Lá no começo, né? Lá no começo, 100% no começão, ele não fazia ideia. Às vezes ele era virgem também. Porque é assim mesmo, né? Quando você é virgem, você não consegue perceber com quem que você tá transando. Mas enfim, tudo que importava ali era o fato delas terem tendo filho, porque era isso que importava naquela época. Mulher é feita para ter filhos. Para isso que elas servem. Mas e
Esaú nessa história toda? Oxe, Esaú foi ter filhos com outras mulheres em outro lugar, não é isso? Mas em momento nenhum ele falou com Jacó. Desde que Jacó roubou a primogenitura dele, em momento nenhum eles conversaram. Mas isso não tem na Bíblia o que aconteceu com Esaú? Mas vamos lá. Depois que Jacó resolveu sair da casa do sogro, obviamente que ele deu uma volta no sogro pra conseguir sair de lá, porque o sogro não queria que ele fosse embora, né? Porque ele era um ótimo trabalhador. Mas aí ele foi lá, pegou os melhores bichinhos lá que ele tinha, o melhor gado, e vazou. Então depois que o Jacó foi embora, ele decidiu que ele queria, fazer as pazes com o irmãozinho dele, resolver as coisas e tal. Mas é assim que você pega o cara na arapuca, entendeu? Fala, quero fazer amizade. Chegou perto, desce o cacete. Ele mandou um escravo ir até Esaú e falar que eles estavam querendo conversar. Estavam querendo conversar com ele. Esaú, mais que depressa, respondeu uma mensagem, falou, beleza, tô indo aí, com mais 400 homens. Meu Deus. Vamos conversar com mais 400 homens que eu vou levar comigo. Meu Jacó ficou cagado e falou, pronto, e agora? Ferrou, deu uma escondida, levou as mulheres, as escravas, os filhos, todo mundo pra um lugar lá. Deve ter sido um lugar bem grande, afinal. Era muita gente, né? Pra ele se preparar pra esse encontro sombrio, né? A ideia dele também era dar uns presentes ali pro irmão, pra dar uma amansada na fera, né? Visto que ele imaginou que meu irmão tá meio puto. Aí ele foi pra um canto, foi lá fazer as orações dele, e aí, enquanto ele tava lá fazendo as orações, veio um anjo, ele segurou o anjo, Jacó, segurou o anjo, falou, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo, me solta, nada a ver, para, e ele não soltou. O anjo foi lá e, deu uma saraivada no joelho de Jacó e falou, tudo bem, tá abençoado, mas você vai trocar de nome, a partir de agora o seu nome vai ser Israel. Aí fez todo aquele blá 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 da mesma promessa lá de Abraão, repetiu tudo de novo e subiu. E aí Jacó ficou muito emocionado com isso. O anjo não tinha outro texto, aí ele só, tá esse mesmo texto aqui, beijo, me larga, vou indo embora. Tchau, gente, falou. Porque foram só palavras. E de novo, Jacó tava sozinho, ninguém viu isso acontecer. Como é que Ele você... tá fumando a pedra até hoje, tá fumando a pedra que ele foi deitar? Essa pedrada boa. Bom, tá fumando até agora. Enfim. Aí, como isso tudo aconteceu, ele resolveu dar um novo nome pro lugar ali onde aquilo aconteceu. Chamou de Peniel, porque ele esteve face a face com Deus. Peniel quer dizer face a face com Deus? Eu não sei se significa isso, eu sei que foi esse o nome que ele deu. E aí ele falou que foi porque ele esteve face a face com Deus. Eu achei que você ia falar, não sei o que aconteceu, só sei que foi assim. Eu achei que você ia mandar uma dessa. Olha, se você parar pra pensar, todas as histórias da Bíblia são isso. Não sei, só sei que foi assim, porque prova não tem. Nunca tem. Não tem prova. E não existe esse lugar Peniel aí? Esse Peniel? Existe. Os americanos devem ter colocado esse nome. Não, mas existe mesmo, sei lá, em algum lugar? Porque... Existe. Então, lá em Israel, sei lá. Existe. Agora, só é saber se era esse lugar mesmo, né? Que a gente tá falando de uma história de muitos mil anos atrás. É verdade. Enfim, chegou o dia do encontro com Esaú. Jacó não passava uma agulha, trancadíssimo de medo, que falou, é agora! Mas foi um momento de broderagem, Esaú tava de boa, vida nova, te perdoei. Jacó levou os gados de presente pra ele, abracinhos, beijinhos, apresentou as esposas, as escravas, os filhos. E é isso, uma bela reunião de família, entendeu? Todos muito contentes. Esaú falou, tá tudo bem, eu sou rico, eu tenho a minha vida, eu já casei com a minha prima, entendeu? E casei com outras mulheres também, sou milionário, não preciso da herança daquele velho e não preciso de você também. Provando que até naquela época, se você tem um pouquinho de condição financeira, você sobe na vida de novo, né? É verdade, ele já Papai tinha me deu grana. aqui alguma... É porque assim, deve ter acontecido o quê, né? Papai tinha assim, uns 100 milhões. Aí ele deu assim, 90 pro Jacó e 10 pro Esaú. Aí Esaú ficou bravo, falou, vou investir na bolsa. Vou pegar aqui o meu dinheiro suado, entendeu? Que eu trabalho muito, entendeu? Vou investir na bolsa, porque a gente faz assim, né? Você ganha R$1.000, tem que pegar 300 no mercado, o resto você investe. Ele virou coach, fez 3 cursos. Fez E uns mostrou cursos como lá. é que cresce na vida, né? Eu quero defender Esaú, porque ele era o homem da caça, tá? Ele trabalhava. Não Mas dá é pra que- comparar ele com os coaches, não. Eu estou aqui em defesa de Esaú. Ele saiu primeiro, ele é o filho peludo. Ele tem a mão peluda, mas ele sabe trabalhar. Para com isso. Entendi. Tudo bem. Enfim, fim da história.
Não, Jacó barra Israel, lembrando que agora ele tem esse nome também, né? Israel. Além de ser um excelente filho e marido, ele também é um pai maravilhoso, que tinha um filho preferido e nem disfarçava. Mas aí já é outra história, é o caso de José, que é bem longo essa história, que é um personagem insuportável, e aí a Dani concorda. E ele merece um episódio só pra ele. Então a Dani vai ter a chance dela de botar pra fora todo o seu repertório adquirido no grande musical José e o Casaco Colorido. Né, Dani? É José o Sonhador e seu casaco colorido. Ah, entendi. Desculpa. Nossa, José é o Sonhador. Ele é a versão brasileira do musical americano, né? Joseph and the Technicolor Dream Coach. Acho que é isso. Eu quero fazer um comentário aqui, inclusive, sobre a história de Jacó. Como vocês podem perceber, Jacó, ele roubou, ele mentiu. Ele começou mentindo, na verdade. Ele começou mentindo pro pai dele, um homem cego. Fez toda aquela coisa de botar pelos no corpo pra fingir que era ele. Ele e a mãe montaram ali toda uma armadilha. Fez todas aquelas coisas e nada aconteceu. Então nós temos aqui mais uma história em que nada acontece porque o cara é homem de Deus. De novo isso, sabe? Não aconteceu nada com ele nessa mentira, não aconteceu nada com ele em relação ao que ele fez com a mulher dele. Sempre ficou tudo bem. E aí quando a gente puxa pra fazer uma comparação com os homens de hoje em dia, onde nada acontece. Sim, onde eles podem fazer tudo e nada acontece. E ter o aval da Bíblia ainda dá uma justificativa pra eles, né? Porque, afinal de contas, tudo foi feito por uma intenção maior, porque algo maior poderia acontecer. E existem crentes também que usam como justificativa do tipo, não, mas é que tem que mostrar que o homem é falho, mas que Deus é maior do que isso, mas que a misericórdia do Senhor e etc. Só que essa história está no Antigo Testamento. E o que se fala é que o Antigo Testamento era a época da lei. Então, Deus, ele era muito mais cruel nessa época. No Novo Testamento é a época da graça. Agora, cadê a lei em cima disso que Jacó fez? Que lei? A lei do mais forte, só se for, né? A lei do mais espertinho. É, a lei do mais malandro, na verdade. É. Porque ele foi malandrilso nesse babado aí, entendeu? E Deus não fez nada. Vou achar aqui o texto pra mostrar Deus falando, ó, tudo nosso. Tudo nosso. Vamos lá. Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou ao val de Jaboque. Tomando-os, fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava ele com um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a conjuntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, disse-me, peço-te o seu nome. E respondeu-lhe o homem, por que perguntas o meu nome? E dali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. E nascia o sol e ele passou de Peniel e cocheava de uma perna. Peraí, ele ficou manco? Ele ficou manco. E achou ótimo. É engraçado que no texto tá dizendo que era um homem, não tá falando que foi um anjo. É, ele tava chapado da pedra, né? É Então, óbvio, vai achar qualquer um, me abençoa aí. De novo temos um idoso no meio do deserto, sozinho. Aí, na verdade, ele tava tão chapado que o cara falou, tá abençoado, e meteu uma paulada no joelho dele, e ele falou, é isso, essa bênção foi ótima. E falou, agora o seu nome é Israel, esse nome é horroroso, toma. Esse nome, tó, Israel aí, ele, opa, vou chamar esse lugar de Peniel, e é isso, Porque, da hora nossa, demais. foi Deus que eu vim aqui fazer...